O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia e encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, que tira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência, tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, quando nós falamos da nossa celebração eucarística, no domingo e durante a semana, nós sabemos que as nossas celebrações são norteadas dentro de um contexto que nós chamamos de ano litúrgico. E esse ano litúrgico é dividido em tempos para que nós possamos celebrar o mistério pascal de Jesus Cristo. E aí, quando nós falamos das celebrações dominicais, nós temos algumas categorias que elas têm uma hierarquia e essa hierarquia precisa ser respeitada. A primeira celebração que nós temos é o domingo. Nada é maior que a celebração dominical. Repito, nada é maior que a celebração dominical. E é a celebração dominical que vai ditar até mesmo as celebrações durante a semana. Independente até mesmo se tem celebração de santo, ou até mesmo da bem-aventurada Virgem Maria, ou até mesmo o padroeiro da comunidade. Digamos que o padroeiro da comunidade, o seu dia de celebração caia no primeiro domingo do Advento. A comunidade pode celebrar o seu padroeiro, mas os paramentos terão que ser roxo e todas as leituras e orações do primeiro domingo do Advento.
substituir o domingo por qualquer outra celebração, até mesmo celebração de padroeiro, é considerado entre nós liturgistas abuso litúrgico e abuso litúrgico grave. Porque, repito, nada é maior que o domingo. Aí, da celebração dominical, nós vamos ter a solenidade. A solenidade são fatos e acontecimentos que dizem respeito a toda a revelação nas atitudes de Jesus Cristo ou pessoas que estão intimamente ligadas ao processo de revelação em Jesus Cristo. Por exemplo, agora, no final, daqui a 3 semanas, nós vamos celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Celebramos no primeiro semestre a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. No dia 25 de março, que é 9 meses antes do mês de dezembro, 25 de dezembro, nós vamos celebrar a Anunciação a Maria, mas a Anunciação é porque Maria, a partir daquele momento, ficou grávida de Jesus. Ou, como é o caso do nosso padroeiro da paróquia São José, é solenidade porque a figura de José está intimamente ligada à pessoa de Jesus Cristo, participou de maneira direta da vida de Jesus Cristo. Nós vamos ter domingo, solenidade e a festa. A festa são momentos comemorativos em relação à pessoa de Jesus Cristo, ao fato, ou pessoas que estão ligadas ao Cristo. Por exemplo, os apóstolos. Qualquer celebração dos apóstolos é festa, por conta da importância que eles têm para a vida da igreja. Apenas São Pedro e São Paulo que é solenidade, porque a figura estão ligados diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Pedro como primeiro Papa e Paulo como aquele que propagou o Evangelho aos 4 cantos da terra. E até mesmo quando é comemoração da festa do padroeiro de uma comunidade, aí também pode ser festa. Domingo, solenidade, festa, memória. A memória está ligada à pessoa dos santos, na maioria das vezes. Os santos que têm uma importância à Igreja Universal e aos santos que têm ali a sua importância em igrejas particulares, paróquias e comunidades, e aí são celebrados também durante a semana, não no domingo. Domingo, solenidade, festa, memória, e aí nós temos a comemoração. A comemoração, o sentido é comemorar com, estar com. No tempo da Quaresma, a memória dos santos, especialmente na liturgia das horas, é comemoração. Como assim? Aquele santo e a sua devoção a ele está celebrando junto, comemorando junto ali as celebrações quaresmais, até mesmo durante a semana. Mas nós temos uma grande exceção na comemoração, que é a comemoração dos fiéis defuntos, que é a que nós celebramos hoje. Quando o dia 2 de novembro cai no domingo, como hoje, aí se dá licença à liturgia que seria do domingo, especialmente hoje, o 31º domingo do tempo comum, para que a gente celebre então a memória, a comemoração de todos os fiéis defuntos. E por qual motivo? Como eu disse, comemoração é estar com. Então nós aqui estamos celebrando juntos com aqueles que já partiram, que já fizeram a sua passagem aqui nessa terra.
seja aqueles que já estão na eternidade, como eu disse no começo da missa. A celebração de finados também tem o intuito de lembrar especialmente das almas que estão no purgatório. As almas que já receberam, mereceram o céu, mas precisavam purificar e reparar o mal dos pecados que cometeram e que não conseguiram reparar aqui nessa terra. Então nós comemoramos, celebramos junto deles, para que de alguma forma a nossa celebração possa dar o alento, o conforto, o refrigério a essas almas e que realmente seja o suficiente para que muitas possam entrar de uma vez por todas na eternidade no dia de hoje. E lembrando que um dia seremos nós. Um dia seremos nós que seremos lembrados na celebração dos defuntos e também seremos nós que pelo menos vamos precisar da intercessão dos que estiverem aqui para que a gente consiga também nos purificar do purgatório e ir para o céu. Aqueles que porventura foram para o inferno, aí infelizmente não tem o que se fazer, porque nem a nossa oração, nem a celebração do dia de hoje consegue chegar até eles. E eu sei que quando nós falamos de morte, é um assunto muito desconfortável. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso. Mas para nós cristãos isso tem que ter um tom um pouco diferente, porque a morte não tem a última palavra, a morte não é o fim. E qual é a nossa esperança última, assim, da nossa trajetória aqui nessa terra? É de estar com Deus na eternidade. Então, a nossa morte é como se fosse uma volta à casa, à nossa casa. Uma volta para a casa do Pai. E eu vou ser também muito sincero, quando eu vejo pessoas que se incomodam muito quando se fala do assunto morte, não é porque é um desconforto simplesmente, é porque no fundo a pessoa sabe que tem algo ainda a reparar, tem algo que ainda precisa fazer, tem alguma pendência aqui. Ou se incomoda quando se fala da morte, quando a pessoa sabe que tem aquele ou aqueles determinados pecados que a pessoa não quer abandonar, que a pessoa não está nem um pouco arrependida de estar cometendo eles, ou de continuar cometendo sem qualquer tipo de esforço de parar. Então a pessoa sabe que está ali com o coração pesado por conta dessas atitudes. Quando isso acontece, aí sim, falar de morte, falar de vida eterna vai incomodar a pessoa. Mas como eu disse, a morte para nós é passagem e é a nossa esperança para o término da nossa missão aqui nessa terra. E aí as leituras de hoje é para que de alguma forma possa nos consolar e que possa realmente nos reanimar para que nós continuemos a nossa trajetória aqui nessa terra, nos ajudemos para que um dia possamos ser acolhidos por Deus na eternidade. E aí então nós temos a primeira leitura tirada do livro da Sabedoria e vem falar sobre a morte do jovem e aquele que morreu na velhice. E é interessante porque ele diz o seguinte, que não é só porque a pessoa viveu na velhice ou muitos e muitos anos, que significa que a pessoa tenha ou esteja vivendo bem, ou viveu bem a sua trajetória aqui nessa terra. Tem pessoas que falecem um pouco mais jovens e que viveram muito melhor do que aqueles que viveram por muitos e muitos anos. E aí é o nosso termômetro
de como está a nossa vida na idade que nós estamos. Se estamos vivendo bem, nos esforçando por uma vida virtuosa ou não. E aí é dito que aqueles que falecem antes desse fato, desse acontecimento, os justos que esperam essa recompensa de Deus, vivem na terra. Vivem na terra e vivem junto com os pecadores, como se nós não fôssemos. E assim, dizer que o justo vive com os pecadores é a nossa missão do batismo. Como assim? A nossa missão do batismo de santificar o local onde nós estamos. Santificar nada mais é do que ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus, ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores, ajudar as pessoas a se tornarem pessoas virtuosas. Para que da mesma forma que nós esperamos a eternidade, nós consigamos passar essa esperança àqueles que estão ao nosso lado. E o que me preocupa hoje são pessoas que querem viver separadas. Como assim? Na segunda leitura da carta aos Filipenses, que faz um pouco essa união com a primeira leitura, é dito que nós somos cidadãos do céu. E de fato nós o somos, porque somos filhos e filhas de Deus. Mas só que o fato de sermos cidadãos do céu não significa que nós devemos viver alienados, fora da realidade, no mundo em que nós vivemos. Como buscar a eternidade fizesse com que a gente viva separado, e não é. O céu começa aqui nessa terra. E assim, com todo respeito, para a pessoa que disse que a vida é um inferno, não culpe os outros, não coloque a culpa nas outras pessoas, porque se você afirma que a sua vida é um inferno, olhe um pouco mais para o seu interior, porque isso pode ser por sua responsabilidade e não dos outros. Eu falo isso, gente, porque eu já vi pessoas que até mesmo têm uma dificuldade de conseguir ter comida na mesa todos os dias, mas que batalham, vão à luta e não reclamam, não murmuram, não louvam a Deus quando, com o seu esforço, conseguem manter, mesmo com dificuldade, a comida a cada dia, o pão nosso de cada dia, e conseguem viver até mesmo a vida de uma maneira serena. É porque se esforça, é porque vai à luta, é porque corre atrás, ou porque alguém as ajuda também. Então não venha com esse papinho de que a vida é um inferno, a vida aqui nessa... Não. Se isso está acontecendo, olhe para as suas atitudes. E como eu disse, não é para viver separado. Hoje em dia me incomoda também quando eu escuto pessoas de comunidade, especialmente hoje os mais novos, são pais e aí querem batizar seus filhos de maneira particular. Não querem batizar seus filhos dentro do dia que é reservado para a comunidade. E aí são as mais variadas desculpas. Porque vem parente de longe. Porque aquela comunidade, aquela igreja, naquele dia, porque meu pai e minha mãe casaram. Ou porque é o dia do santo do mesmo nome que eu coloquei no meu filho. Ou já são sinceros. Porque no batismo muitos que estão ali nem têm consciência, estão ali só por estar. Gente, é aí que a pessoa tem que estar no meio deles. Se eles não têm o exemplo, que esses casais deem o exemplo. Deem o exemplo de vida cristã, de família cristã, do quanto vale a pena ser de Deus e não querer ficar excluído. Isso é um contra-testemunho. Quando a pessoa pensa dessa maneira, ou nós estamos nos aproximando das celebrações de fim de ano, especialmente no Natal. No Ano Novo a gente é um pouco mais maleável, mas por exemplo, no Natal
aí vem aquela pessoa na família, mais uma vez, hoje em dia, os mais novos especialmente, não vou passar Natal em casa. Não, porque só tem bebedeira. Porque tem aquele tio que fala besteira. Porque não estão nem um pouco preocupados para celebrar o nascimento de Jesus. E aí o alecrim dourado, que se acha melhor do que todo mundo, vive excluído e acha que está fazendo certo. É um contra-testemunho e terá que prestar contas dessa omissão junto de Deus. Onde Jesus estava? Onde Jesus andou? Jesus andou separado com os seus apóstolos? Não. O primeiro milagre é uma festa de casamento. Jesus fica com os pecadores. Jesus está com os leprosos. Jesus está com os fariseus que eram falsos. E aí, desculpe, daí vem o alecrim dourado que acha que tem que viver excluído de tudo. Me desculpe. Se você pensa e age dessa forma, você não está agindo conforme a vontade de Deus, muito pelo contrário, não está dando um exemplo. Se você não bebe, não gosta de falar besteira, tudo bem, mas esteja presente, seja o testemunho, não com a cara fechada, com um ar de julgamento para todos, mas aquele que celebra, que busca celebrar junto e dar exemplo, especialmente agora, nas festas de fim de ano. Então, precisamos realmente ter essa ciência. E aí, o Evangelho da celebração conclui essa nossa reflexão de que maneira? Nós vemos Jesus que está em Betânia. Só para que a gente lembre, Betânia pode ser chamada, inclusive, a segunda casa de Jesus, porque em Betânia que vive Marta e Maria e Lázaro, que é uma família muito próxima de Jesus, que são amigos muito queridos de Jesus, até mesmo Lázaro, que é um amigo, ou um dos melhores amigos de Jesus. Mesmo que Jesus, naquele evangelho de Marta e Maria, tenha chamado a atenção de Marta, mas é alguém que ele se preocupa e que ele ama. E aí ele fica sabendo que Lázaro estava doente, e aí foi até lá. E aí ele chega 4 dias que Lázaro já havia sido sepultado. Só para lembrar, quando aparece o número 4, 40 dias, 40 anos, 400, enfim, o número 4 significa que Deus vai se manifestar, que Deus está abrindo o caminho porque Ele vai agir numa determinada situação. E esse evangelho me lembra o seguinte, a frase mais mentirosa que eu já ouvi. Tem uma frase muito mentirosa e que se fala muito hoje no dia de finados. Saudade sim, tristeza não. Me desculpe quem criou essa frase, mas é mentirosa. Por quê? Não venha dizer que quando alguém parte dessa terra, é um momento fácil. É um momento que assim, nós não vamos sofrer. Vamos sofrer, vamos ficar tristes sim, vamos chorar. Jesus no Evangelho, se continuássemos o Evangelho aqui, é dito que na tradução que Jesus chorou, Jesus se emocionou. Então, se Jesus fez isso, então você que vai a um velório, se não tem nada para dizer, fique calado. Mas não venha bater nas costas da pessoa e dizer, foi melhor, Deus quis, seja forte, para de chorar. Não é você que perdeu a mãe, não é você que perdeu a noiva, não é você que perdeu o filho, não é você que perdeu um ente querido por uma doença que a levou no estado
carro. Tenha mais empatia nessas horas. E o processo do luto, a pessoa vai esbravejar, a pessoa vai até blasfemar contra Deus, mas faz parte do processo. Aí depois, quando o tempo vai passando e vai ficando a saudade, aí a pessoa vai se recompondo, mas seja a presença, não aquele que julga. E até mesmo quando tem aquelas pessoas que choram desesperadamente ali, gente, o remorso, a dor de consciência faz com que a gente entre em desespero. A pessoa que não conseguiu pedir perdão, a pessoa que não cuidou dos pais, aí quando vem uma situação dessa, vai entrar em desespero, porque o remorso consome. Se a pessoa que já cuidou dos pais na velhice, ou os pais que cuidaram da melhor maneira dos filhos, se perde o pai, perde o filho, a pessoa ainda sente um pouco de remorso, imagina para quem não fez nada. Então, peça para a pessoa, pare com isso, pare de showzinho, ou algo do gênero, deixa a pessoa. Se for, dê um calmante para a pessoa se recompor, seja a presença, como eu disse, não aquele que julga, quer chorar, deixa que chore. Como eu disse, porque não é fácil perder pai e mãe, não é fácil perder filho, não é fácil perder irmão, não é fácil perder noivo, não é fácil perder noiva, não é fácil perder um amigo, não é fácil perder um ente muito querido e próximo, até mesmo um colega de trabalho com quem a gente tinha uma certa afinidade. E deixa a pessoa passar ali pela tristeza do luto, porque faz parte dessa situação. E o que a gente não pode é ser egoísta, de não querer passar por esse momento. Como assim? Há uns bons anos atrás, eu fui dar a unção, gente, num senhor que tinha mais ou menos os seus 96, 97 anos. Era vegetal na cama, na UTI do hospital, com a sonda no nariz, era mais fino, era um pouco mais fino do que o nosso pulso. E aí aquele homem precisava descansar. E aí eu fui dar a unção, enfim, e faleceu. E aí depois vem a família falar assim: o padre matou meu pai. Não, gente, a gente não fez nada, só deu um descanso. E tá tudo bem, eu sei que é difícil, mas a pessoa prefere ver um ente querido vegetando numa cama do que passar pela dor do luto. E entender que, se para nós cristãos é a passagem de uma vez, se Deus quiser, vai se encontrar com Deus na eternidade um dia. Nós também vamos estar juntos. Então, muito cuidado com os egoísmos. E eu já vi, por exemplo, a situação de uma mãe que perdeu o filho. Ele era coroinha, foi coroinha comigo, inclusive. Ele tinha 12 anos. Sofreu um acidente trágico, que a bicicleta dele perdeu o freio e, infelizmente, entrou por debaixo de um ônibus. Foi para a UTI, teve até uma resposta na época, mas veio a falecer. No velório dele, eu nunca me esqueço a atitude da mãe. Ela falando que ela estava muito triste, falou chorando, muito emocionada, mas disse o seguinte, rezando para Deus: se o filho dela aqui fosse viver numa cama, vegetando ou algo assim, que Deus o levasse, porque um dia eles iam se encontrar. A mãe falou isso do filho, no velório do filho. Então, entender que a gente não pode ser egoísta e entender até mesmo que, como nós falamos de cura, a morte é uma cura.
A morte é a cura onde a pessoa não terá mais dor, não terá mais sofrimento, não precisará mais ficar dependendo de medicações fortíssimas. Então, a gente que precisa também olhar por esse outro lado, por mais difícil que seja a empatia, e jamais esquecer que para nós cristãos a passagem, a morte não é a última resposta. Eu sei que para alguns pode parecer abstrato, porque a gente de fato não sabe como que é e como será a vida depois. Ninguém voltou para contar. O único que falou foi o próprio Cristo e a nossa confiança na sua palavra. E aí, espero que a gente consiga puxar, um refrãozinho de uma música, que eu acredito que especialmente os mais velhos, até mesmo da minha idade, já devam ter escutado esse trechinho, porque resume tudo isso. E eu tenho um monge que ele, dando um testemunho certa vez, quando o pai dele morreu, ele avisou o abade, enfim, aí o abade, mais o irmão, enfim, foram até a casa dele, por conta do velório, enfim, e era mais ou menos mais de 100 quilômetros da abadia até a casa. E no caminho, ele disse o seguinte: a mãe dele ligou para ele, ou ele ligou para a mãe, algo assim, e sabe o que a mãe dele disse para ele? Disse o seguinte: meu filho, venha tranquilo, venha em paz, porque seu pai descansou e seu pai agora ressuscitou. Escutar isso de uma senhora semi-analfabeta. Nós padres, com faculdade, estudando sobre isso, enfim, demoramos para poder ter essa ciência. E uma senhora semi-analfabeta, como ele dizia, ensinando a ele que é ter esperança na ressurreição. Então, diz o seguinte, mais ou menos assim: se quem souber, não me deixe passar vergonha sozinho, tá bom? Vamos lá. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando se volta à casa paterna, como o pai e os filhos se encontrarão. Será que dá para a gente cantar junto? Vamos lá. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando se volta à casa paterna, como o pai e os filhos se encontrarão. Mais uma vez. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando se volta à casa paterna, como os pais e os filhos se encontrarão. Gente, como eu disse, a vida aqui nessa terra é passageira. Quando a gente fechar os olhos aqui nessa terra, é como uma volta para casa. E ao voltar para casa, terá um Deus que nós podemos chamar de Pai, que quer nos receber de braços abertos. E mais ainda, além de nos receber de braços abertos ao retorno para nossa casa, ainda vai querer dizer que Ele possa dizer e mostrar: olha, está vendo essas pessoas? Estão aqui porque você ajudou. Está vendo esse céu povoado? Foi porque você de alguma forma ajudou. Então, que essa seja uma esperança na nossa vida e que a gente entenda que mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar para a casa do Pai, e é o Pai que vai nos acolher de braços abertos.
Que Deus possa sempre estar junto de nós e nos ajudar na nossa trajetória aqui nessa terra, e também que nós possamos nos ajudar sempre de maneira única. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.